Oi, meu irmão, oi, minha irmã. Como eu faço sempre, graças a Deus, estava aqui lendo, relendo, estudando e rezando a palavra de Deus. Acabei de fazer uma leitura orante do texto sagrado que está aqui nas minhas mãos. A partir dessa leitura, me decidi a falar com você sobre a leitura orante da Bíblia, depois dessa minha oração. Você conhece a leitura, o método, o caminho de oração chamado leitura orante da Sagrada Escritura, ou Léxio Divina? Você conhece? Se conhece? Ótimo. Mas pratica? Reza sempre? Se você ainda não conhece, vou te falar aqui agora, vou te apresentá-la melhor. É um tipo de oração que nós podemos, é um modo de oração que nós podemos fazê-la, ou fazê-lo, durante o dia, com o sol bem brilhante, ou na reclusão do quarto, na sua intimidade, em grupo, em família. Ótimo se a família fizesse uma oração, uma leitura orante da Sagrada Escritura. Perfeito. Em qualquer momento, com a vela acesa, ou mesmo sem a vela, é importante ter o texto bíblico na sua mão. Escolher um trecho bem delimitado de qualquer parte da Bíblia. Vou te mostrar os passos. Mas antes quero ler para você o trecho que me inspirou a fazer esse vídeo, que me levou a agir, a essa ação de te apresentar esse método de oração, esse método de leitura da Sagrada Escritura. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 15 ao 17, e capítulo 4, versículo 1 e 2. Paulo a Timóteo. Paulo, preso em Roma, escreve a Timóteo, exortando, orientando no seu apostolado, no seu trabalho pastoral. Diz assim: desde criança conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta, mas com bondade, com tranquilidade, com serenidade e com ensinamento. Que texto belo, que maravilha. Você já conhece a Escritura desde criança, que bom. E quem dera se todos nós conhecêssemos a Escritura desde crianças, mas nunca é tarde para conhecer a Escritura, porque elas são inspiradas por Deus. A Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça.
precisa nem comentário. A palavra de Deus é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Por isso, proclama a palavra. Por isso, insiste quando for oportuno e até mesmo quando for inoportuno. Se eu estiver sendo inoportuno, estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus pede. Mas eu acho que é oportuno, sim. E quero te exortar com bondade, com tranquilidade, com serenidade, a rezar também a Sagrada Escritura, pelo método que eu vou te apresentar agora. O método de leitura orante da Bíblia. Basicamente, o roteiro para uma boa oração da Bíblia, pelo itinerário da Léxio Divina ou leitura orante, consta de 4 passos. 4 ou 5 passos. O primeiro passo, compreender a palavra. E se compreende como? Primeiro, obviamente, pela leitura. Ler o texto. Ler a passagem bíblica. O que o texto diz, o que o texto bíblico diz. Fazer a leitura atenta, calma. Uma leitura calma, sem pressa e perseverante de todo o texto. Quer dizer, e lendo vagarosamente, tranquilamente o trecho. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Voltar no início. Ler de novo. E ir ao texto com o olhar de quem o lê pela primeira vez, mesmo que se já tiver lido ou ouvido outras vezes. Estabelecer um relacionamento com o texto. Repetir a leitura quantas vezes quiser para memorizar o texto. Capaz de guardar o texto. Talvez não com as mesmas palavras, mas ter ideia de como o texto começa, por onde ele vai passando, o meio, como termina. Então, ter o texto bem vivo na cabeça. Para isso, precisa de ler e reler, ler e reler. Quem sabe destacar as palavras que mais chamam a atenção, ou frases que mais chamam a atenção, marcar, olhar o texto no contexto do livro, o que está escrito antes, o que vem depois. Ali naquele texto, por exemplo, estou lendo uma passagem do Evangelho de Lucas, o episódio daquela mulher que era conhecida como pecadora, no capítulo 7 de São Lucas. Eu olhar ali, qual é a passagem imediatamente anterior? Qual é a passagem imediatamente posterior? E no plano geral do Evangelho, aonde está inserido aquele texto? O que vem antes, o que vem depois, a visão global do texto dentro do livro bíblico. Fazer uma síntese, um resumo da mensagem que você captou. Essa é a primeira parte, o primeiro passo. A leitura. Uma leitura vagarosa e tranquila. O segundo passo é a meditação. O que é meditação? O que Deus nos diz através desse texto? O que Deus está me dizendo? Está dizendo para nós? Está dizendo para o mundo? Está dizendo para a comunidade? Se eu estou rezando sozinho, o que Deus está me dizendo aqui? É o momento de repetir, mastigar, saborear, dialogar com o texto, fazer perguntas para o texto. Atualizar o texto na memória e no coração. Tudo com calma.
dialogar com o texto para que o sentido do texto se atualize e entre na sua mente, no seu coração, portanto, na sua vida. É fazer como Maria Santíssima fazia, ou fez. Diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 19. E Maria guardava todos aqueles acontecimentos, meditando-os em seu coração. É uma espécie de repetição. Um exercício de repetição. Repetindo também. Mastigar é isso, nesse sentido de repetir. De se deter naquele texto, dialogar com ele tranquilamente. Isso é meditar. Meditar não é algo abstrato assim também, que a gente fica lá no mundo da lua, ou simplesmente exercícios respiratórios, como muitos pensam por aí, ou dizem por aí, talvez seja uma forma de meditação, mas o que a gente propõe aqui é repetir o texto, meditar o texto, olhar para o texto, ouvir o texto, como quem está ouvindo alguém muito amado que me fala. Assim, quando a gente põe o ouvido, presta muita atenção quando a mãe fala, ou deveria ser assim. Ou um outro exemplo, quando o rapaz está enamorado da menina, o que ela fala, ele sabe tudo, que o ouvido está bem atento ao que ela diz. E o contrário, tudo que aquela pessoa fala é importante. Como é dito por aí, sabe até a cor da voz. Lembra até da cor da voz, se é que voz tem cor. Mas sabe, tintim por tintim, o timbre da voz, tá? Porque aquilo ficou guardado e foi sendo mastigado lá no interior. Ligar o texto à vida de hoje, o que eu estou vivendo hoje, o que o mundo está vivendo hoje, o que a minha comunidade está passando hoje, o que a minha família está vivendo hoje, está vivenciando hoje. Como a palavra de Deus que veio através desse texto pode iluminar o caminho da minha vida. O caminho da minha vida. Então, perguntar ao texto, dialogar com o texto, voltar ao texto, repetir. Isso é meditar. No silêncio, a tranquilidade, talvez com uma musiquinha tranquila e suave. Pode ser. Mas o importante é se deter no texto e gastar tempo para treinar, aprender a rezar. O terceiro passo, a oração. A oração. Com relação ao tempo, não existe tempo estabelecido, nem para leitura, nem para meditação, nem para esse passo agora da oração. Cada um sabe. Aprender a medir. Pode ficar horas. Como você pode fazer uma leitura orante em 10 minutos? Em 5 minutos? Quem sabe? A questão não é o tempo, não é a quantidade, mas é como e a qualidade. Deus quer falar conosco. E a gente agora quer falar com Deus. É o terceiro passo, a oração. Se Deus me falou pela sua palavra, agora eu respondo a Deus. O que esse texto me faz dizer a Deus? O que a leitura dessa passagem da Escritura, seja do Novo Testamento, do Antigo Testamento, não importa, o que me faz falar com Deus? A força que emana da palavra de Deus, quando é levada a sério pela leitura assídua e pela meditação, fala aos nossos sentimentos e faz brotar dentro do nosso coração uma resposta de amor que podemos expressar em forma de agradecimento. Você pode agradecer a Deus por aquela palavra que despertou
despertou em você algo, eu preciso agradecer a Deus por isso. Isso está acontecendo na minha vida e essa consciência me veio por esse texto. Pode ser um pedido, uma súplica, pode ser um pedido de perdão, pode ser um pedido por alguém, a intercessão, uma oração de intercessão por alguém que você lembrou quando estava lendo ali aquele trecho, aquela pessoa está vivendo determinada situação, seja de felicidade, seja de tristeza, seja de dificuldade. O que esse texto me faz responder a Deus? Pedir, agradecer, louvar. Me faz refletir também. Me faz falar com Deus uma reflexão que eu tive a partir das circunstâncias, iluminou a minha realidade, a realidade do mundo, me fez enxergar o mundo com outro olhar. Isso eu agradeço a Deus. Isso é rezar, é falar com Deus. É um feedback, é uma resposta a Deus. Ele me falou e agora eu quero falar com Ele. Depois de tê-lo ouvido bem, atentamente, com tranquilidade, como eu escuto, como eu estou ouvindo, eu tenho a capacidade de pôr o ouvido naquilo que alguém querido me fala e eu tento responder da melhor forma. Quando alguém um amigo, uma pessoa querida me fala, eu não deixo essa pessoa no vácuo, sem resposta. Então, também não deixar Deus no vácuo, entre aspas, mas respondê-lo, e respondê-lo amorosamente, como Ele me fala amorosamente. Seja em louvor, em agradecimento, seja em prece de súplica, seja em oração de intercessão pela minha vida ou pela vida de alguém, da minha família, não importa, responder a Deus a partir daquilo que eu rezei no texto, que o texto me disse, que eu meditei. Então, todo esse processo é orante, isso tudo é oração, desde o princípio também. Desde a leitura já é oração, já ia entrando nesse clima de oração. Preparar-se antes. Voltar um pouquinho lá no início. Antes da leitura também, se desligar um pouquinho do mundo. Desligar o celular, a televisão, o rádio. A não ser que tenha lá a musicazinha ou a musiquinha que vai me ajudar a entrar naquele clima de oração. Estar num ambiente tranquilo, calmo, e já preparar meu espírito para a oração. Rezar antes a oração do Espírito Santo, invocar a luz e a força do Espírito Santo, sim, importante. Isso no início. Aqui nós já estamos no terceiro passo, que é da oração, responder a Deus. Por fim, quarto passo, a contemplação. Mas a contemplação, nós podemos dividir esse passo então em duas partes, a contemplação e a ação. Uma contemplação e depois a ação. Vamos ver. Contemplação. Agora eu vou contemplar. O que Deus me fez mudar através dessa oração, dessa leitura, dessa meditação, dessa resposta que eu dei a Deus. O que mudou na minha vida? Mudou o meu olhar ao redor? A maneira de eu ver o mundo? De eu me ver? A maneira que eu olho para mim mesmo? Que eu olho para o mundo? Que eu olho para o meu próximo? Para a minha família? Para a minha comunidade? Mudou o meu olhar? E o que esse texto me faz pensar que eu devo viver? Ou me entusiasma, me incentiva a fazer? Por isso que eu li aquela passagem de Paulo. Me senti incentivado a fazer esse vídeo, exortar a leitura orante. A meditação da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. A pregação também se passa pela oração. Contemplar é saborear, desde já, algo do amor de Deus que supera todas as coisas. É começar a ver o mundo e a vida com os olhos de Deus. Como Deus olha para o mundo.
amorosamente, a gente aprende, escutando a sua palavra, a olhar para o mundo com o olhar de Deus, da maneira que Deus vê o mundo, da maneira que Deus vê as pessoas, que Deus contempla as pessoas, que é sempre um olhar amoroso, de Pai, um olhar de bondade, de misericórdia, de compreensão, de entendimento, de perdão. A luz da palavra ilumina os olhos da mente e ilumina os olhos do coração para discernir, para saber o que é vontade de Deus nos acontecimentos de cada dia, de cada hora, de cada instante da vida. Nesse momento, então, é importante também formular um compromisso para colocar em prática o que o trecho da Bíblia despertou em mim, ou despertou em nós, se eu estou rezando em grupo. Que pode, como eu disse no início, essa oração pode ser feita também em grupo. O grupo pode ser 2 pessoas, 3, 4, 5. Mas qual é o compromisso que a palavra de Deus que eu acabei de rezar e contemplar me faz formular? Qual compromisso eu formulo? Qual compromisso eu proponho para Deus e proponho para mim? Peço a Deus para me ajudar a vivenciar esse compromisso. Qual é? Então, leitura, meditação, oração, contemplação e ação. Viver o que eu rezei. Se a gente seguir esses passos e abrindo a nossa mente e o nosso coração, cada vez mais a pessoa vai gostar mais, vai gastar mais tempo, vai dedicar mais que gastar, vai dedicar mais tempo à oração, à leitura orante da palavra de Deus. Faça isso, exercite, experimente e colha os frutos da Léxio Divina na sua vida, da leitura orante da Bíblia. Se você pesquisar por aí, esse roteiro se encontra por toda a parte, esse que eu acabei de dizer. Pode segui-lo. Depois vai saber de cor. Assim, automaticamente. Tá? Para encerrar, desejando paz e felicidade para você e boa oração, voltemos a Paulo escrevendo ao seu amigo Timóteo. Desde criança conheces a Escritura. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço, Timóteo, com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, eu te peço, proclama a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta, mas com bondade, com serenidade e com sabedoria. Deus te abençoe. Fique em paz. Seja muito feliz. É o desejo desse padre, dessa pessoa que quer muito bem do próximo. Fique com Deus. Tchau. Até mais. E até breve, se Deus quiser. Até uma próxima oportunidade. Amém.